Cinema é como se uma cachaça, uma vez provado o primeiro gole, você não esquece, né? Você está sempre querendo dar mais um golinho, mais um golinho. É igual viajar, enfim, cinema é uma coisa fantástica. Olha, o cinema era o nosso motivo era um lazer, né? Então a gente vinha para a praça, esperava a hora da sessão, né? A sessão de cinema aqui em Paraty começava por volta de 10h30, 11 horas, no máximo 11h30, devido à energia ser muito fraca. Então, a essa hora, quando quase todo mundo já estava dormindo, que apagava as luzes, aí que começava a sessão de cinema, né? Eu lembro muito assim, meu pai lá, porque meu pai trabalhava, ele era o projetista da época, né? Quando já entrava na sessão, acendia a luz. Aí era a hora que rebentava a fita. E meu pai, ele tinha um apelido, né? Então o povo começava a gritar: charuto, 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 passa o filme, charuto. O Cine São Pedro sempre fez parte da minha vida, né? Meu pai trabalhava ali com charuto, que era o pessoa que passava filme. Ele, o Henrique, era assistente do charuto. E a minha mãe começou a paquerar meu pai nessa época. Então, dali começaram a namorar, depois se casaram e tiveram os filhos. Então o cinema está aí na minha vida desde sempre. O seu Pedro, ele tinha uma vantagem, ele não repetia filme. Por incrível que pareça, ele trazia sempre um filme de sucesso da época. Que o povo de Paraty, na realidade, gostava mesmo era de Bang Bang. Olha, uma vez eu me lembro que passou um filme, acho que foi no Seu Pedro já, que eu nunca vi tanto tiro e tanta morte. Então eu disse, eu vou me embora porque vai acabar o filme por falta de elenco. Ele gostava dos filmes bem agitados. Ele tinha uma secretária que trabalhava na bilheteria do cinema. Então quando essa secretária faltava, ele me chamava, né? Pedia para mim ir para lá. E aí eu lembro que eu vendi os ingressos lá para ele na bilheteria. Olha só, gente, com 11, 12 anos, né? Antes de começar a sessão de cinema, a gente vinha para a praça, né? E assim, as moças iam de um lado e os rapazes do outro. Quando chegava lá atrás, se encontrava, né? Aí voltava, sabe? E na época, quando acendia a luz, tem umas que a gente lembra muito assim, que as meninadas, moçadas, gostavam muito de namorar. Quando acendia a luz, todo mundo já se arrumando, se segurando para ninguém ver que estavam todo mundo namorando, né? Quando apagava a luz novamente para começar, aí a gente dava as mãos e ficava assistindo um filme de mão dada. E de vez em quando rolava um beijinho, né? O jeito da gente dar uns beijinhos, sabe aquela música no escurinho do cinema? Era isso aí. E tinha essa coisa também do seu Pedro deixar que as pessoas que faziam filmes em Paraty passassem no copião. Então nós íamos ver o copião do filme também, que era liberado para o povo. Então são lembranças que não dá para esquecer. E o acordo que a gente fez com o seu Pedro Stanice, o dono do cinema, nós podíamos passar o filme para a gente ver, mas ele queria que a gente liberasse a bilheteria para ele. E o cinema lotava, de tal maneira que a gente chegava para ver os copiões, os atores e nós, a equipe e tal, e não tinha lugar para a gente sentar. Era muito engraçado, lembrando que a figuração desses filmes todos eram as pessoas daqui da cidade. Então, de repente, aparecia alguém lá, gritava, olha o Zezeca, não sei o quê. Depois, em 69, eu ainda frequentava o cinema, que eu lembro que a minha filha era pequena, e eu queria o cinema, não deixava de deixar com ninguém, né? Eu trazia com o meu marido, a gente ficava, ela quietinha, trazia alguma coisa para tapear, ela dormia para a gente assistir o filme. Tinha pinhão, na época do pinhão, o pipoqueiro, coisinha de praça mesmo do interior. Então já tinha aqueles meninos, tal, né? Sempre tem aqueles mais levados, né? Audaciosos, que comprava pinhão e chegava assim, comia o pinhão, guardava a casca no cinema. E na hora jogava em um, jogava em outro, aquela guerra de casca de pinhão. Eu era muito moleque nessa época, então a gente fazia mais bagunça do que outra coisa, né? Comprava pinhão aqui na praça, entrava no cinema, fazia guerra de pinhão. Ali onde é o sobrado dos abacaxi, tinha um monte de pé de mamona que passava lá antes, catava umas mamonas, botava no bolso. Aí quando o filme era muito chato, a gente ficava jogando mamona um dos outros. Olha, ele fazia a gente abrir a cortininha e lá dentro saber quem é que estava jogando pinhão e quem limpava era a Sandra. O pinhão era eu. Ele chamava a Sandra para limpar, para varrer. Aquele cinema enorme, eu tinha o quê, uns 10, 11 anos, isso eu lembro direitinho. De pinhão, na casca de pinhão. De casca de pinhão. E a gente, ele falava assim, ó, você toma conta da bilheteria, mas toma conta de quem vai entrar. E tem até um fato interessante.
pelo fato dos anúncios ficarem pendurados na parede, havia aqui uma senhora, Dona Maria Rameck, mãe do Theo, católica e também distraída. Ela ia muito à igreja e nessa fase da Via Sacra, que você sabe como é que é a Via Sacra, né? São cartazes onde as pessoas rezam. Ela saía da igreja e quando passava na frente do cinema, ela fazia o sinal da cruz e ia embora. A minha família, do Paulo Delfino, ele tinha a casa em frente à Rua Samuel Costa e o Cine Teatro ficava ao fundo dessa rua, que dava na praça. Era um prédio diferente, os documentos que a gente tem ainda não eram 2 andares, né? E daí foram feitas reformas e teve todo um outro, em época, todo um outro conjunto arquitetônico. Acabou fazendo um sobrado, mas era uma outra arquitetura. Olha, eu me lembro, era tipo de um galpão fechado com um monte de bancos nas laterais, entendeu? Tinha uma porta, né, que era a entrada da gente, aí no meio tinha uma meia-lua assim, que a gente comprava os ingressos. Depois tinha uma porta maior, onde ficavam os cartazes dos filmes que iam passar, né, naquela semana. Todo esse tempo, toda essa época marcou uma história em Paraty, que era uma coisa fantástica. Depois ficamos órfãos aí durante anos, agora parece que está se retomando o projeto de revitalizar aquela sala maravilhosa. O Cinema da Praça, o prédio, né, o sobrado, ele estava, quando a gente entrou na prefeitura, na Secretaria de Cultura, ele estava totalmente abandonado, com vários entulhos, com cipó entrando pelo telhado, chovia dentro, estava uma situação deplorável. Demorou um tempo, demorou aí quase um ano para que a gente retomasse esse espaço público, né, depois de muitas discussões e graças aí à Secretaria de Cultura, a Cristina, né, toda a sua equipe, a gente conseguiu fazer as parcerias. Então nós abrimos um espaço para parcerias que começou a ter o quê? Começou a ter uma frequência de jovens e essa frequência a gente criou um movimento e esse movimento, né, construiu essa proposta de trazer de novo o cinema para a praça. Eu me lembro que o primeiro encontro que juntou o pessoal da esquina do rap, o pessoal do skate, né, o Pablo que dança, faz skate, o Will que dança, faz skate também, o pessoal da Ocupação 16 a gente estava conhecendo também, e aí botando a galera para fazer grafite. Os frutos da ocupação criativa que deu início, né, a todo esse processo, né, que foi um processo participativo. Os coletivos participaram, pensaram junto o espaço do cinema, o que deveria ter, o que deveria comportar, enfim. Foi um período dali que a gente vem vendo, cada coletivo, né, na sua forma, vem fazendo barulho na cidade, vem se reencontrando, vem se reinventando. Então o cinema faz parte dessa história e a coisa tá vindo da melhor forma, né? Eu acho que tá sendo bem incrível aí. Depois que nós abrimos as portas do cinema, nós avaliamos que o mais importante seria que a juventude, os jovens, se apropriassem daquele lugar. Então nós fizemos uma chamada pública que chamamos de ocupação criativa. Nós chamamos esses jovens para ocupar o espaço com os seus projetos, com as suas ideias, com as suas iniciativas. Então, a primeira ação foi chamar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano para fazer uma avaliação técnica do espaço, do que a gente precisava fazer, né, de melhorias para que ele fosse adaptado para o uso público. O maior desafio do projeto de arquitetura foi justamente conciliar essa identidade do sobrado antigo com toda a infraestrutura nova que um cinema contemporâneo precisa para funcionar. E ao mesmo tempo ele não é um cinema comum em um shopping, ele é um cinema dentro do centro histórico de Paraty. Então as coisas não podem ser resolvidas simplesmente com gesso, escondendo tudo. Então a estratégia foi oposta, em vez de esconder foi de revelar, foi de distinguir de forma didática o que é novo do que é antigo. Ele envolveu uma série de diversos profissionais de diferentes especialidades
Envolveu 3 fontes distintas de recursos públicos, com todos os trâmites necessários para cada uma delas. A obra do cinema, ela foi dividida em 3 etapas, né? A primeira etapa foi a obra civil Petrobras, a segunda etapa também civil e algumas coisas de acabamento imobiliário, prefeitura, e o BNDES, que foi o último apoiador nosso, foi equipar o cinema. Então foi todos os mobiliários, equipamento de projeção, equipamento de luz. Então foi uma obra bastante complexa, com uma fase de planejamento grande e de execução também, que envolveu essas diferentes etapas devido ao financiamento e essa série de profissionais. Isso tomou um tempo que foi o tempo para que as coisas fossem feitas de uma maneira adequada. A gente começou fazendo demolição e escavação do piso para começar a fazer a fundação daqui do cinema, começar a construir os patamares daqui também da área que vai dar acesso a sala de projeções, as poltronas. Na parte de baixo temos na entrada o que é o foyer e a recepção e um pequeno bombonière. O auditório principal é o cinema, que também pode ser usado como um teatro. Na parte de cima, a gente tem a parte da biblioteca, que vai ser uma biblioteca segmentada, vai ser com artes visuais e audiovisual. E tem uma sala multiuso, que é uma sala de artes e produção audiovisual, que a ideia é que nesse espaço seja um núcleo de produção audiovisual do cinema da praça. As portas e janelas da fachada do cinema tiveram uma cor trocada de vermelho para azul claro. Primeiro porque essa é uma cor que está entre as cores permitidas pelo IPHAN, para o Centro Histórico. São cores mais pastéis, eram cores que eram disponíveis na época do Centro Histórico. Ao mesmo tempo, o azul foi escolhido para marcar a nova identidade do cinema e também esse novo capítulo da história do cinema. E ela foi escolhida nesse tom claro de forma a contrastar com os materiais antigos de dentro do cinema, de forma a ressaltar as duas partes. Eu fico muito contente, queria muito agradecer aos parceiros, né, a Comunitas, que é um grupo de pessoas que abraçaram a nossa cidade, a Petrobras, que é uma empresa importantíssima para o Brasil, o BNDES, que tem participado também, o governo do estado do Rio de Janeiro, né, e a todas as pessoas que de alguma maneira ajudaram um pouquinho, né? Eu falo que eu também estou ajudando um pouquinho, né? Somos todos uma rede e aí encabeçada pela Secretaria de Cultura, pela Cristina e toda a sua equipe, para que a gente faça, né, realmente o cinema na praça.